Esse é o Quase uma Traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Nossa primeira resenha do nosso projeto Lendo Escritoras Latinas. Resenha temos Maria Luísa Bombal e o seu incrível A Amortalhada. A Maria Luísa é uma escritora chilena e que viveu entre aí o Chile e a Argentina. Ela era muito próxima de vários escritores famosos, como as Irmãs Ocampo, Jorge Luiz Borges, frequentava a casa de Pablo Neruda, que a história diz que, inclusive, foi lá que ela escreveu sobre seu primeiro romance sobre a névoa, os que influenciaram muito o seu trabalho como escritora, e o segundo romance da Maria Luísa Bombal, e ele é elogiado pela crítica, pela inovação que ela traz. Já era, então vamos usar o celular mesmo. A Amortalhada vai narrar a história de uma morta, da Ana Maria, que através dela e de uma narradora onisciente vai falar um pouco da sua história, da sua trajetória de vida, mas principalmente das lembranças que ela compartilha com as pessoas que estão presentes no seu velório. As ações são impregnadas de religiosidade, uma crítica indireta a questões importantes, não só para a constituição das famílias latino-americanas, como também para a constituição da sociedade latino-americana da época. Vamos lembrar que esse livro é de 1938. Apesar de bastante curto e breve, sabe aqueles livros que a gente fala que dá para ler num único dia? Esse livro é o Amortalhada. Há algumas pitadas de um humor um pouquinho mais ácido, mas há também uma melancolia muito presente nas rememorações da morta Ana Maria. Uma melancolia frente às escolhas de vida, frente àquilo que ela teve de decidir, por vezes de maneira mais forçada, por vezes como a única alternativa que ela via presente, e as contingências, mas ela se viu exposta de uma dinâmica que a sociedade burguesa impunha a mulheres de sua classe social, que aqui no livro é uma classe mais abastada, de Luiz Borges, que foi quem resenhou esse livro, quem fala no prólogo e tece elogios explícitos ao trabalho que a Maria Luísa faz em A Amortalhada. Preocupou-se em que ela não ia conseguir nem trazer um drama familiar, nem a perspectiva de uma morta, isso ia se confundir, nenhum dos dois ia aparecer. O romance brilha por conseguir fazer as duas coisas de maneira distinta e nada confusa. Talvez o recurso mais interessante da Amortalhada seja justamente esse: usar os espaços em branco, os espaços não preenchidos que advêm de algo que a gente desconhece, que é a morte. E que a própria protagonista usa ao contar suas histórias, ao contar as relações com aqueles familiares ou pessoas que vão estar presentes no seu velório. Se em A Amortalhada a gente vê uma protagonista interessante como a Ana Maria, que no quadro é um livro que começa num ritmo que vai acelerando um pouco, ele vai ganhando dinamismo, mas a gente vê a protagonista crescer muito ao longo da história. Eu acho que essa é uma das questões mais importantes de Amortalhada. Porque no começo a gente tem a ideia falsa de que a Ana Maria é uma daquelas mulheres dóceis, cordatas, que reproduz aquela expectativa da mulher burguesa do início do século XX. Mas ela não é isso. Ela é muito mais do que se espera. Ela é uma personagem muito mais complexa do que ao início faz parecer. Ela se revolta, ela se indigna a algumas condições e algumas exposições ao seu gênero. Ela acaba fazendo aquilo que se espera de uma mulher burguesa, mas não sem se ressentir, sem se revoltar, sem se indignar. Sem se sentir completamente tolhida em sua existência, em sua condição de indivíduo, por ter que reproduzir aqueles padrões que lhe foram impostos. O outro ponto central para mim desse livro e que se destaca é as relações familiares que são retratadas
pela Ana Maria, a relação com aquelas pessoas que estão aqui naquele velório e que à primeira vista a gente não imagina que muitas vezes sejam tão próximas e tão decisivas para Ana Maria determinar quem ela é e quem ela foi e como ela se comportou ao longo da sua trajetória de vida. E que muitas vezes essas questões, seja através da tragédia que sua irmã vive, da qual ela tenta fazer a sua irmã se enredar, que tem também no cerne uma crítica muito forte à condição da mulher burguesa no início do século XX, seja através da relação com o seu amante, Fernando, que fica sempre naquele limbo daquilo que poderia ter sido, mas não foi, seja com a coisificação que o seu marido, Antônio, faz com ela, tratando aquele indivíduo como quase que um objeto de sua casa, com a relação com o padre Carlos, e uma forte crítica à extrema religiosidade presente na América Latina até lá no início do século XX, a vida das pessoas, como o comportamento era determinado por essas regras religiosas. Crítica não óbvia, como a gente vê em alguns livros, que é muito significativa, que são as profundas reflexões que Ana Maria faz. Não somente a respeito das relações que ela mantinha com essas pessoas que estão no seu velório, como também das suas próprias escolhas. Ela reflete muito sobre quem ela foi, as decisões que ela tomou e se ela se arrepende ou não dessas decisões. Será que ela deveria ter sido de outra forma? Será que a constituição daquela pessoa poderia ter sofrido modificações, levando a uma vida mais feliz ou mais infeliz? Ela reflete muito sobre quem ela é também. Ela não reflete só sobre como os outros se relacionavam com ela, mas como ela se relacionava com os outros e consigo mesma. E essa é uma camada do livro muito importante para a constituição dessa história e para além desse tema central, assim como todo bom livro, há alguns temas adjacentes e por vezes subliminares que vão aparecer mortalhada, como a questão do coronelismo, que é tão presente nas sociedades latino-americanas advindas do processo de colonização, a importância e influência da religião nessas mesmas sociedades, a grande importância pungente e marcante das relações familiares para as sociedades latino-americanas e especificamente detalhada do papel e da função da mulher burguesa, especificamente no início do século XX, mas questiona sim o papel e a função da mulher burguesa nessa sociedade latino-americana. Esse livro me impressionou não só pelas questões complexas, mas como Maria Luísa Bombal consegue tratá-las de uma maneira acessível. Metáforas e alegorias complexas que a gente costuma ver em livros desta qualidade não aparecem à amortalhada. A gente tem alegorias, a gente tem analogias, referências, metáforas, mas elas são simples sem serem simplistas. Elas não reduzem um assunto esvaziando ele de importância. Ela apenas escolhe as metáforas mais comuns à nossa existência, aquelas com as quais a gente facilmente se identifica e consegue entender. E quando você mistura isso com temas complexos, a gente tem uma excelente escrita. Eu dei nota 10 para esse livro. Eu não acho que ele é um livro que precisa de modificações, que ele precisaria ter um tamanho diferente. Acho que ela conseguiu unir um livro curto, tratando de temas complexos e falando muito sobre a sociedade latino-americana, com as suas características próprias e únicas. Aliada da Maria Luísa Bombal. Se já leram esse livro, por favor, deixem as suas considerações e os seus comentários aqui embaixo, porque tem pouquíssimas resenhas a respeito desse livro e eu acho que ele merece muito ser muito mais conhecido. Eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas da autora. Fique com a gente no nosso especial Escritoras Latinas. Tchau, tchau!